Chega mais, galera colorada, como vocês acham colorado em mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Vou falar sobre os principais times do Internacional que eu vi jogar. Também vou falar sobre o momento atual do Internacional e outras cositas mais. Para isso, por favor, já deixa seu like agora para dar uma força para o canal do Axel Colorado. Também compartilhe o link desse vídeo em grupos de colorados falando sobre o trabalho do Axel Colorado. E sem mais mambo jumbo, seguindo o fluxo. Na tela, o comentário do Lucas Forte. Ele montou um valeu demais, o valor de 225 pesos uruguaios. Isso aí dá em torno de 30 reais. Muito obrigado, Lucas Forte, por ajudar o canal do Axel Colorado a crescer e trouxe uma excelente pauta. Axel, queria começar pedindo para ti mandar um abraço pro meu pai Cristiano, que mora em Gamboa, Santa Catarina. Seu Cristiano, um grande abraço de coração do Axel Colorado para você aí em Gamboa, Santa Catarina. Tem bastante gente aí de Santa Catarina que é inscrito no canal do Axel Colorado. Eu agradeço demais a força. Eu queria sugerir como pauta que tu falasse dos melhores times do Inter que tu viu jogar. Eu, como torcedor novo do Inter, não vi nada de glória até agora. A única vez que eu pude gritar um é campeão foi com o Gauchito desse ano. É brabo, viu? Parece que eu torço para um time que não ganha nada e não há nenhuma previsão para ganhar. Creio que se tu falasse desses times bons que o Inter já teve, me faria voltar a acreditar no Inter. Abraço! Muito obrigado, Lucas Forte, novamente. Eu que mando um abraço para ti, te agradeço demais por este valeu demais. Então vamos lá, falando dos times do Internacional que eu vi jogar, vamos começar por 1975, um projeto que começou lá quando o Inter inaugurou seu estádio, o Beira-Rio, o maior estádio particular do mundo na época, 1969. Ali começou, subiu de patamar absurdamente e ali começou um projeto de futebol. O Inter estabeleceu uma política de futebol. Em 1971, ele foi buscar Dom Elias Ricardo Figueroa Brander, já campeão da Libertadores, já com DNA de campeão, já como o melhor jogador da seleção chilena de todos os tempos, requeridamente, um dos maiores zagueiros da história do futebol pela FIFA. Veio porque trazer um cara de espírito de campeão para o grupo, para virar aquela chave. Então o Figueroa veio como grande líder, como capitão Brander. E também esse time aí de 1975, que vocês estão vendo na tela aí, o time de 1975, tem uma figura ali dentro que era o líder técnico dentro de campo. Figueroa era a grande liderança anímica e também técnica, mas aí na tela, Paulo César Carpegiani. Eu ainda tenho uma certa dúvida comigo mesmo. Será que o melhor foi Falcão? Será que foi o Carpegiani? O Falcão uma vez disse o seguinte: o comentarista Falcão diria que o próprio Falcão foi o melhor jogador do Internacional de todos os tempos, mas que a pessoa Paulo Roberto Falcão, jogador, diria Paulo César Carpegiani foi o melhor jogador que ele viu jogar. Então essa é uma dúvida. Esse time era tão assentado no sentido de força física e altura, foi uma coisa estabelecida por aquela direção política de futebol, coisa que não tem hoje. Foi que foi decidido, jogadores altos, fortes, com um QI alto, com boa técnica e com a adição do Figueroa para ter aquela liderança de vencedores, né? Foi o que aconteceu em 1975, primeiro título. Em 1976, o que aconteceu? Aí na tela o Dario, que veio como um centroavante, aquele cara bem tosco, mas que foi o goleador de 1976. Marinho Pérez é interessante, ele veio jogar junto com o Figueroa, fazer uma das maiores duplas da história do Internacional, e ele veio do Barcelona. No Barcelona ele foi treinado pelo Rinus Michel, que era o treinador da seleção holandesa de 1974, que encantou o mundo com o carrossel holandês, um dos sistemas mais complexos que o futebol mundial já viu, onde os jogadores inclusive não guardavam posição fixa, só o goleiro. Era uma coisa completamente revolucionária. Ao chegar ao Internacional, juntamente com vocês estão vendo na tela o Rubens Minelli, grande treinador que ele foi buscar lá no interior de São Paulo para implementar as ideias. Algumas ideias do Rinus Michel que o Marinho Pérez trouxe, ele conversando com o Minelli, ele colocou no Internacional. Como, por exemplo, alguma coisa do carrossel holandês em alguns momentos, mas principalmente a linha de impedimento, muito bem usada, que tinha inclusive códigos. Tinha uma palavra por jogo, Figueroa dava um berro, casa, cavalo, cachorro, e todo mundo saía e deixava o time adversário impedido. Em 1979, o time que nunca perdeu o tricampeão invicto. Destaques daquele time. Obviamente, aí veio a liderança plena do Paulo Roberto Falcão. A liderança como capitão e também técnica. O maior jogador da história do Internacional, um monstro de um jogador. Nunca ninguém investiu a 5 como ele. Talvez fosse uma camiseta que pudesse eternizar, viu? E o que o homem jogava é brincadeira. E também os destaques para mim, além de termos o Benítez, goleiro da seleção paraguaia, e temos o Mauro Galvão, um zagueiro maravilhoso com 17 anos, também tínhamos o Mário Sérgio, pontos de
Paiva, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Tínhamos a figura do treinador, o Enio Andrade, vocês estão vendo na tela, um homem com ideias modernas para a época, revolucionou. O Inter tinha, na minha opinião, o maior meio de campo da história do Internacional com um quadrado, não com três, que era Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio. 4 monstros, 4 jogadores extremamente técnicos. Meu Deus do céu, comparar com hoje dá uma tristeza, pessoal, é terrível. Então esse foi o time que nunca perdeu. Seguindo o fluxo. Em 1992, na tela aí, uma foto do time campeão da Copa do Brasil. Ali já era não tinha grandes lideranças. Tínhamos o centroavante Gerson, que era um grande goleador, foi o goleador do Inter naquela Copa do Brasil. Tínhamos a liderança do Marquinhos, um bom meio de campo. Tínhamos a qualidade técnica do Caico, excelente jogador. A zaga maravilhosa que o Inter teve, né, com Célio Silva e Pinga. E o goleiro Fernandes também, Gato Fernandes. Capitaneados pelo treinador Antônio Lopes. Aquele time, na minha opinião, tinha uma força do coletivo. Tinha bons jogadores, volante Márcio, muito bom. Maurício voltou para o Inter, ponta direita, excelente. Caico pelo lado esquerdo, como falei. Então o Internacional ali mostrou força física. Numa Copa do Brasil, a única que nós temos, jogamos com grandes times, eliminamos grandes times. Eliminamos o Grêmio, eliminamos o Palmeiras, eliminamos o Corinthians. Na final vencemos o Fluminense. Não tenho o que dizer, não tem nada para falar daquela Copa do Brasil ali, foi irretocável. Seguindo o fluxo, aí chegamos em 2006. 2006, o Inter que foi campeão brasileiro em 2005, foi roubado dentro e fora de campo. A mim, na figura do Fernandão, o grande líder que veio com um casamento perfeito. O Fernandão nasceu como jogador, assim, como grande jogador no Inter. Era um jogador bom e tal, tinha um certo destaque no Goiás, depois foi para a França, mas no Inter sim, ele veio com essa liderança maravilhosa, o capitão da América, o capitão do mundo, que saudades você nos deixa, Fernandão. Esse time, ele foi preparado na tela aí por Muricy Ramalho, campeão brasileiro em 2005, roubado. Grande Muricy Ramalho, para mim um dos maiores técnicos da história do Internacional. E, sem dúvida, o grande Abel Braga tá aí na tela para vocês, o treinador de 2006, daquela Libertadores. E uma coisa eu tenho para dizer a vocês. Eu tenho restrições e tinha restrições com o Abel e tal, mas você nunca pode dizer uma coisa do Abel. O Inter jogava sempre para frente, não tinha retranca, não tinha nada. Então, muito obrigado, Abel, por ter sido também o treinador daquele time campeão da Libertadores 2006 e 2010. Na Libertadores, ali, o que chamava a atenção, nós tínhamos, obviamente, o Fernandão, tínhamos o Tinga, tínhamos o Sobis, tínhamos o Jorge Wagner na lateral esquerda, a zaga maravilhosa com Bolívar e Fabiano Weller, a força do Ceará pelo lado direito. Tem um jogador que eu não vou citar o nome, que é um bagre horrível de todos os tempos aí, jogava no meio de campo. Então esse era o Internacional, a força da capacidade física, da capacidade técnica. Paulo Paixão também um destaque para colocar o Inter na ponta dos cascos desde 2003, quando ele chegou no Inter, fazendo um trabalho maravilhoso naquela época. Então o Inter tinha força, tinha o mental lá em cima e tinha a parte técnica também elevada e um excelente treinador que preparou o time antes. Seguindo o fluxo para 2008. Foi um dos melhores times do Inter que eu vi jogar, um time maravilhoso. Tá aí na tela, Tite. O Tite foi para mim um dos maiores treinadores da história internacional, sim. O Tite que estava no ostracismo depois de trabalhos pífios, onde ele tinha aparecido no Caxias, foi pro Grêmio, campeão da Copa do Brasil, e nunca mais tinha conseguido enquadrar nada. Tava até de férias, tava de casa quando ele contratou ele. E ali renasceu o Tite. Eu gosto do Tite, sempre digo, falo para vocês, ele fez um 3-5-2 no Grêmio, e no Inter, quando ele chegou, o Inter tava tomando muitos gols, mas o Tite chegou no Internacional e fez uma zaga com 4 zagueiros, fez uma linha de 4 zagueiros para que não tomasse mais gols, e deixou lá na frente o Alex jogar, o D'Alessandro jogar, o Nilmar jogar, o Magrão jogava o filme da bola também, tinha um centro médio bagre, que eu não vou nem citar o nome, que é um bagre de todos os tempos para mim, mas a força do Internacional ali era um time alto, forte também, que é uma característica dos times campeões, de boa técnica, de bom QI, e que tinha o Tite como treinador. Para mim, eu vou destacar aí na tela, diretor primeiro, o Índio. O Índio, para mim, eu coloquei no meu time do Inter de todos os tempos. Eu botei pelo lado esquerdo, porque os melhores momentos dele foi pelo lado esquerdo. Eu sei que ele é central, mas ele foi campeão da Sul-Americana jogado pelo lado esquerdo, deixar claro para vocês isso. Quando foi campeão da Libertadores 2010, jogou pelo lado esquerdo. Só no Mundial que ele jogou pelo lado direito. Depois ali já foi pro lado esquerdo quando chegou o Bolívar. Ficou 4 anos jogando pelo lado esquerdo. E também, é claro, o cachorro louco, El Cholo, na tela, o Guinha Azul. Para mim, um símbolo daquele time. Sabe o que os jogadores do Inter diziam desse jogador chamado Guinha Azul? Quando viam ele treinando daquele jeito e correndo daquele jeito nos jogos, ele não tinha como ficar parado. Para mim, um símbolo de garra, mas de qualidade técnica. Aquele time que também tinha uma força mental enorme. O mental dos caras era lá em cima, que é uma coisa importante. Além de ser alto, forte, era um time de mental lá em cima. Tinha uma zaga ali, que era com 4 zagueiros, né? Que era com o Bolívar, o Álvaro, o Índio, o Marcão lá, que eram todos zagueiros ali, cara altos. E ali resolvemos o problema da zaga
zaga com grande Tite. Seguindo o fluxo para o último grande time que eu vi jogar. Em 2010, o time campeão da Libertadores. 2011, o time campeão da Recopa Sul-Americana. O nosso último grande título em 2011. Eu vou destacar ali dois jogadores. Primeiro, o D'Alessandro na tela, porque para mim ele foi o melhor jogador da América em 2010, campeão da Libertadores pelo Inter, o maestro do time, a liderança técnica do time, que tinha o Bolívar como capitão, mas a liderança técnica era do D'Alessandro, e obviamente Kleber Chicletinho, que está aí na tela, o maior lateral esquerdo da história do Inter. Jogava brincando, uma qualidade técnica impressionante. Eu não vi alguém cruzar como o Kleber cruzava. Como o Falcão disse, o Kleber parece que pegava a bola com a mão e cruzava, e como se batesse um lateral na cabeça dos jogadores, ou no pé, cruzamento por sobes do gol da Libertadores de 2010, cruzamento por baixo maravilhoso. No primeiro jogo lá contra o Chivas, o cruzamento para o primeiro gol do Internacional, de maneira maravilhosa também. Então é isso aí, Lucas. Forte, foram os melhores times do Internacional que eu vi jogar, destacando suas qualidades. Mas fica aí uma pauta, eu vou fazer um vídeo especial, inteiro, falando sobre esse assunto um pouco mais específico. Vídeo mais longo, mais complicado de fazer, mas eu vou fazer sim com uma pauta mais abrangente. Agora chegou aquele grande momento na tela, diretor do site da Max Titânio, você que treina e faz academia. A Max Titânio tem a oferecer para você glutamina, creatina, BCAA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de whey protein, combos extremamente lucrativos. Entre lá no site da Max Titânio, escolha os produtos, coloque no carrinho e ao finalizar a compra, digite esse cupom de desconto aqui, ó, AX10, Axel Colorado. Você tem 10% de desconto na aquisição desses produtos incríveis. A Max Titânio já é uma gigante pelo mercado, pela qualidade e excelência de seus produtos. Já deixo um grande abraço ao pessoal da Max Titanium. Seguindo o fluxo. Com o próximo valeu demais do Christian Borba. Mandou R$25, ajudando demais o canal do Axel Colorado a crescer. Então está aí na tela o comentário do Christian. Vou ler com vocês. Olá, Axel. Triste momento e realidade do Inter. Estou preocupado com o futuro do Inter. Pauta. Dinheiro jogado fora com jogadores insuficientes. A torcida se anestesiou e se tornou algo normal esses vexames e eliminações. Muito obrigado, Christian Borba. Bom, vamos falar sobre esse assunto agora. Dinheiro jogado fora com jogadores insuficientes. Isso aqui, eu tenho vários vídeos aí falando de como o Inter desperdiçou dinheiro nesses últimos anos, com contratações ridículas e principalmente com salários astronômicos de jogadores, na minha opinião, insuficientes. Eu vou lembrar de alguns jogadores que ganham muito dinheiro que pra mim não quer dizer nada. O mercado ganha aí R$500 mil mensais, tá? Tá aí, se aposentou, inventaram mais um ano de salário. Esse cara fez um vídeo explicando que não era obrigado a rebonar o salário dele. O Curupira, o Fernando, 800k mensais com 38 anos de idade, um escândalo na história do Internacional. Sem contar Ener Falência, Alemão Borré, cada um ganhando aí 1,8, o outro 1,3 milhão de reais mensais. Isso é uma barbaridade, pessoal. O Cleiton, aquele zagueiro ridículo que veio da segunda divisão de Portugal, foi pago 7 milhões de reais pelo passe de jogador. É um escândalo isso aí. Temos o Ramon também, que pagaram, se eu não me engano, 1,5 milhão de euros pelos direitos federativos desse cara. É um absurdo isso aí. E a torcida se anestesiou e se tornou algo normal esses vexames e eliminações. Eu quero dizer pra ti, querido Christian, é o seguinte. Quando você tem um establishment colorado, vamos dizer assim, ó, o meio colorado, quando você tem uma mídia completamente incompetente, a mídia esportiva do Rio Grande do Sul é péssima, e principalmente nas figuras dos youtubers, passando pano pra tudo, normalizando tudo, principalmente na figura do VCV, esse cara é um urubu, ele tá comendo a carniça hoje. Aí ele tá falando algumas coisas, mas o único que falou que estava acontecendo antes era eu. Agora ele veio falar um monte de coisa. Esse cara morreu abraçado com um monte de jogadores ruins, com um treinador patético, ele morreu abraçado com o Kudê na época, ele tá morrendo abraçado com esse treinador ridículo, se queixou da substituição do Batata no último jogo contra o Flamengo. Isso é uma barbaridade, pessoal. Então a torcida tá assim, e também tem um movimento chamado redes sociais. As redes sociais trouxe uma manada de idiotas que dão opinião. Muitos vêm com o espírito de organizada. O espírito da organizada não pode vaiar de maneira nenhuma, não pode criticar de maneira nenhuma. E eles só criticam quando o leite já derramou, quando a coisa não tem mais controle. Então tudo isso faz parte de um momento horrível na história do Internacional. Nós estamos vivendo momentos terríveis na história do Inter por causa desse dinheiro desperdiçado, com o salário dos jogadores, com o capa que não funciona. O que serve o capa? Acaba com o capa lá dentro. O treinador indicou vários bagres aí. Tem o Ronaldo, que ele indicou. Esse Juninho, esse zagueiro ridículo, foi ele que ele indicou também. Quer dizer, em detrimento de jogadores da base.
Por falar em base, também é outro fator, viu, Christian? A destruição da base do Internacional. Um treinador que odeia a base, sempre fez tudo para jogar a base para baixo, e os jogadores também que vieram de lá para acabar com a autoestima deles. O momento é horrível, a torcida é emburrecida, youtubers que emburrecem a própria torcida, mídia esportiva num nível horroroso, péssimo, lamentável, uma direção que não respeita o Esporte Clube Internacional. É um momento horrível na história do Inter. Temos que fazer o quê? Eu vou manter meu canal, quase que eu desisti há uns 8 meses atrás, mas as coisas estão começando aos poucos a andar, como por exemplo nesse Valeu Demais teu, do Lucas hoje, de outros que ajudando muito com o Valeu Demais, ajudando o canal a crescer, porque a gente tem que ter um contraponto. Se a gente não tiver um contraponto, agradeço também ao Marcos Melo, que me dá o espaço dele no canal grande dele lá, irrelevante também para mim, levantar minha voz num canal democrático e também que faz o contraponto, a gente pode fazer as coisas mudar. Vocês mesmos nas redes sociais também vão lá, coloquem suas ideias também, divulguem o meu canal também se vocês assim quiserem, que a gente pode chegar a algum lugar. E agora chegou aquele grande momento da Key Design, na tela o merchan da Key Design. Você, homem, quer usar joias masculinas, se destacar, fazer um visual junto com as suas roupas, se destacar, tem lá joias de aço, de prata ou até mesmo ouro. Entre lá no site da Key Design, escolha suas joias, coloque no carrinho e ao finalizar a sua compra, você vai digitar esse cupom aqui, ó, Axel Colorado Key 10, e você tem 10% de desconto na aquisição dessas joias belíssimas. A Key Design é uma gigante do mercado em joias masculinas há 10 anos pela qualidade e excelência de suas joias. Deixa um grande abraço para a Key Design. Quero aproveitar esse momento desse vídeo de hoje para mandar os parabéns para 3 membros do meu canal que completaram já um ano. Já tem um selo aí na tela, olha que selo bonito aí na tela, que eles têm ali do lado do nome deles, que são o Homero Cólvora, o Neville, meu que já conheci, tive o prazer de conhecer pessoalmente o Neville lá na confraria do Axel o ano passado, e o Gabriel Zucchetto. Vocês 3 me enchem de orgulho, já completaram um ano como membros do canal do Axel Colorado. Eu tenho uma novidade muito legal para vocês, que é a seguinte: terá agora em dezembro desse ano a segunda edição da confraria do Axel Colorado. Os membros agora tem que ir lá, tem que comparecer. Se o cara mora em Santa Catarina, posso mandar até lá para Santa Catarina, mas olha que legal isso aqui, ó. Essa caneca aqui será todos os membros que até dezembro desse ano completarão um ano. Olha que legal isso aqui. Só que aqui também vai ter o nome de vocês. Colocar o nome, vai ser bem personalizado para vocês. Mas aí tem que ser membro com um ano de canal, pode ser qualquer nível, bronze, prata, o ouro, e tem que comparecer à confraria do Axel. E lá pessoalmente eu vou fazer a entrega da caneca. Olha que legal. Ajude esse canal a crescer, se tornando membro, mandando um Valeu Demais. Aqui está o endereço de e-mail para aqueles que querem divulgar os seus produtos aqui no canal do Axel Colorado. Falei e me garanto. Um grande abraço e fiquem com Deus.